Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu sou o professor Pedro Roberto Pontes Santos e esta aula foi pensada no curso livre Introdução à Filosofia da Biologia, abordagem histórica e educacional, mas também será usada para a futura disciplina de Filosofia da Biologia, uma futura disciplina optativa, e pode ser usada também como material de apoio para os componentes curriculares regulares, obrigatórios, de História e Filosofia das Ciências Naturais, tanto para o pessoal do bacharelado quanto da licenciatura. Então, esta aula, esta apresentação foi pensada especificamente, vai ser a primeira apresentação pensada especificamente para esse curso, certo? E ela é baseada no capítulo 2 do livro
Filosofia da Biologia de Paulo Abrantes, que é Reducionismo em Biologia, uma tomografia da relação biologia-sociedade, de Sérgio Martínez. O Sérgio Fernando Martínez Munhoz, ele é pesquisador do Instituto de Investigações Filosóficas da Universidade Nacional Autônoma do México. Ele é filósofo e no capítulo dele trata do tema que é o reducionismo, sendo mais específico em biologia. O que seria o reducionismo? O reducionismo de modo geral, muita coisa pode ser chamada de reducionismo, mas é a postura ou a abordagem, ou de um ponto de vista mais filosófico, seria considerar que explicações científicas podem ser reduzidas a certos níveis. Ou, como podemos dizer, que as explicações de biologia poderiam ser colocadas dentro dos fundamentos da física. Então, biologia nada mais seria que uma físico-química dos seres vivos, e que a biologia, os fenômenos biológicos, seriam apenas aplicações de leis fundamentais da física e química aos sistemas biológicos, certo? E existem várias formas, particularmente no meu caso, há muito tempo que eu ouço falar em reducionismo e certas críticas ao reducionismo. Eu sempre tendi a aceitar críticas ao reducionismo, como ele também faz nesse capítulo, nesse texto, citar outros autores também, mas só que é o seguinte, muitas dessas críticas, simplesmente críticas ou do jeito que eu pensava, de uma forma muito ingênua. De que reducionismo nós estamos falando? Ou de que forma de reducionismo? De fato, se a gente pensa que explicações biológicas podem ser descritas no nível da física, isso é reducionista, isso parece que leva a interpretações erradas. Mas há muito tempo que eu já pensando no seguinte, que quais seriam as teorias que surgiram a partir dos estudos da física e da química. Seria possível explicar os fenômenos biológicos a partir deles? Não. Teria que ser a partir da própria biologia, da própria biologia, da própria pesquisa que diz respeito aos seres vivos. Citando um exemplo, não é possível explicar fenômenos biológicos sem a teoria da seleção natural e sem a abordagem atual, que é da síntese entre a teoria da seleção natural, a genética contemporânea com a abordagem molecular, certo? Mas, de qualquer maneira, a teoria da seleção natural não surgiria no âmbito da pesquisa da física e da química, certo? Então ele fala de 3 tipos de reducionismo. Tem a tese metafísica, que é o reducionismo que se fundamenta na ideia de que todas as explicações sobre a natureza podem ser reduzidas a leis fundamentais, que são explicadas basicamente pela física. Então, essa tese metafísica é especialmente encontrada no século XX entre os filósofos
lógico-positivistas, que começa ali nos anos de 1920 com o Círculo de Viena e a continuidade. Carnap, Schlemper, entre outros, dão continuidade até os anos 50 e 60 e continuaram desenvolvendo as teses deles. Então, que no final das contas, para ser ciência, teria que ter explicações com base em leis fundamentais da natureza, e essas leis seriam universais. E ciência, para ser ciência, tem que ter explicações de caráter universal, e não caráter particular. Então, outra forma também, outro tipo de reducionismo fala a respeito da natureza das explicações científicas, que o reducionismo está nas reduções, nas explicações sobre a natureza. Certo? Então isso aqui, essa primeira tese metafísica também teria um caráter ontológico e aqui epistemológico. Ou seja, essa é tese metafísica porque está dizendo que é questão de leis fundamentais. E uma outra abordagem, é o que mais condizente com a própria proposta do autor, é que o reducionismo consta de um programa de investigação. Então, o reducionismo é uma abordagem metodológica. Falando nisso, nesse livro aqui, um instantinho, com licença, que de evolução em quatro dimensões, de Eva Jablonka e Marion Lamb, certo? E no livro seguinte de Eva Jablonka, que é de 2019, esse aqui é a evolução da alma sensitiva, é dela com Simone Ginsburg. Eva Jablonka é uma bióloga evolucionista. Nessa proposta aqui, isso a gente vai falar em outra aula, deixa para depois, mas falando em reducionismo, que eu vou colocar o posicionamento delas a respeito do reducionismo, que é um posicionamento metodológico, mas não está muito bem desenvolvido, porque em momento nenhum ela cita a palavra reducionismo por conta de... E numa passagem ela dá essa explicação, que é o seguinte: elas, no outro livro de Jablonka, também aparece esse mesmo personagem fictício. Elas criaram um personagem fictício para dialogar com elas. Tem capítulo sobre isso, tem parte final do capítulo, argumentar, fazer a contra-argumentação às ideias e o questionamento das ideias que elas colocam nesses livros. Então, esse personagem foi criado, construído, montando aqueles questionamentos que elas já receberam, certo? E numa passagem, esse personagem pergunta para elas por que elas não entram no reducionismo, por que não entram na questão do reducionismo, considerando que o posicionamento dela a respeito da teoria da evolução são em 4 dimensões, que tem a dimensão genética, a epigenética, comportamental e simbólica, que é da cultura simbólica, que é uma proposta não reducionista, não vamos chamar de anti-reducionista. Realmente a gente tem que considerar que
digamos assim, há um tempo atrás eu seria um anti-reducionista, mas a gente tem que ver que acatar propostas não reducionistas não significa ser contrário ao reducionismo, que temos que ver qual é a forma de reducionismo. Então, justamente isso. E ela defende que ela não quis entrar nesse assunto, não quis dizer com todas as letras que a proposta dela, as teses delas são teses anti-reducionistas, porque elas reconhecem o valor do reducionismo no sentido metodológico, que a metodologia científica, por ser naturalística, por não ter a capacidade de... porque nós não teríamos a capacidade... A metodologia científica, a pesquisa vai ter sempre um recorte naturalista. E só isso já é um reducionismo, mas é um reducionismo metodológico. Então, elas defendem esse reducionismo metodológico e para dizer que elas são, para que elas não fossem acusadas de serem antirreducionistas, elas evitam falar nisso e reconhecem esse papel reducionista. E uma outra coisa que também gostaria de falar, que é o posicionamento do filósofo Edgar Morin, está especialmente claro naquela coleção O Método, em 6 volumes, que agora o posicionamento dele é de um epistemólogo. Ele sempre fala em se desenvolver conhecimento com base na complexidade. Um conhecimento com base na fundamentação sistêmica em que leve em conta a complexidade do próprio conhecimento. No caso de Bachelard, que como epistemólogo, ele também critica o holismo. Esse é o ponto que eu queria falar, porque o holismo também é uma forma de simplificação. A gente, quando imagina ser contra o reducionismo, a gente pensa que está sendo holista. E o holismo também é uma forma de simplificar a natureza e o conhecimento, enquanto que o reducionismo ele sacrifica o todo em favor das partes. O holismo faz o contrário, se foca no todo e esquece as partes. Então, também como é uma afirmação de Morin, que pode parecer contraditória, mas não, em que ele diz um sistema é maior do que e menor do que a soma das partes. Então, o funcionamento do sistema é fácil de entender se a gente considera como ele sendo maior do que a soma das partes, porque um sistema é muito mais do que um relógio que funciona a partir da disposição das suas peças, do que um relógio mecânico. No sistema, as partes estão dinamicamente mudando. Um sistema biológico, um sistema que é físico-químico, mas tem as partes em transformação sempre. Então, é fácil imaginar que o funcionamento do todo, o que emerge ali do todo, é muito maior do que a simples soma das partes, como no relógio mecânico. Mas ele diz também que é menor. O que significa isso?
é menor porque o sistema também restringe as possibilidades que as partes têm. Quando uma molécula de glicose entra na célula, o que acontece com ela depende do estado em que aquele sistema, que é a célula, está regulado. O que vai acontecer com ele depende da regulação que o metabolismo daquela célula, em particular naquele momento, que isso varia com tempo e espaço. O que vai acontecer com aquela glicose, se ela vai ser transformada a CO2 e água para que a energia liberada seja convertida a ATP, é uma história. Se vai ser usada para sintetizar glicogênio, é outra. O que vai acontecer com ela, o sistema restringe. Não vai acontecer todas as possibilidades que poderiam acontecer. Então, passando adiante, tá? Então, a tese metafísica é uma tese fisicalista, a ênfase é a física, né? Segundo a qual todos os fatos estão determinados pelos fatos físicos. Em outras palavras, a ciência trata de fatos e todos esses fatos são do mesmo tipo, relacionados a fenômenos físicos. Então a ciência, no final das contas, seria física. Seria física, a natureza governada por leis da física e toda a parte da ciência deveria ser explicada a partir disso. E nessa tese, a natureza é assim. Então a ciência deve também ser. Não é uma questão do nosso conhecimento sobre a natureza, mas a natureza é assim. E isso é uma condição sine qua non para uma teoria científica. A questão de teoria é a próxima aula. Teoria e leis da ciência em relação à biologia vai ser na próxima aula. Vamos nos focar agora no reducionismo. Sim. Então, a tese metafísica pode ser de dois tipos, vou colocar aqui. Sobre a natureza, tem uma tese sobre a natureza das explicações científicas, que é com base no empirismo lógico, certo? Que base em quê? Que as leis da natureza são leis de caráter universal. Então as explicações são nomológicas dedutivas, de caráter nomológico dedutivo. Sim, nomológico de quê? Do estudo das leis fundamentais da natureza. Uma outra coisa que acho que a gente tem que ficar bem claro, certo? É que a ciência tem que ser baseada em certos pressupostos e fundamentos metafísicos que não fazem parte da ciência. Um exemplo bem claro para vocês é o realismo científico. O realismo científico é metafísico, não é científico. É uma condição aceita pela comunidade científica de que o conhecimento científico deve ser baseado numa realidade que existe, uma realidade que existe fora de nós. Então, os cientistas, né, aceitam essa realidade como condição. Porque existe tradição filosófica que considera que a realidade externa seria apenas uma ilusão, maia, seria só ilusão. Não se fez ciência considerando que a realidade fosse uma ilusão, certo? Então, são as explicações aceitas nesse caso, por essa forma de reducionismo, seriam explicações desse caráter, com base em leis universais. O que é muito diferente em muitas explicações biológicas e nas ciências sociais, que são explicações funcionais, de como a coisa funciona, e não com base em leis, perdão, não com base em leis universais, certo?
Sim. A questão do programa de investigação, que considera que o reducionismo é um projeto. Olha, Bickel, em 2003, faz críticas às neurociências, né, que, ao dizer que elas têm um programa reducionista e que somente as explicações a nível molecular seriam aceitas como explicações científicas. Então, isso é uma crítica bem pertinente, porque até que ponto as explicações biológicas têm que ser a nível molecular para serem científicas? Isso é uma pergunta que eu coloco para vocês. E no final de contas, o que é mecanismos fenomênicos, ou o que é um relógio? Existe mecanismo na natureza, a natureza é feita de mecanismos ou de processos, ou como já vi gente falando, não, que a natureza é caótica. A gente procura padrões e ordem nela, e esses padrões e essa ordem é uma pequena parcela. A maior parte mesmo das forças da natureza leva a caos. Certo? E não existe mecanismo. O mecanismo somos nós que pegamos como recortes do que observamos na natureza. Certo? Muita coisa desse mecanismo são apenas interpretações nossas a esses fenômenos. Como nós conseguimos lidar com esse caos. Nós é que criamos a ordem. Então há realmente problema com o termo mecanismo em ciências. O que são? São mecanismos ou são relações complexas de causa e efeito? Uma forma também reducionista é a seguinte, que existe, que é bastante comum, porque eu não diria que seja uma abordagem mecanicista. O mecanicismo foi até o século XVIII. O mecanicismo mesmo, como uma tese da filosofia natural, foi até o século XVIII. Certo? O século XIX é um século do organicismo e o século XX da abordagem sistêmica, dos sistemas, etc. Mesmo assim, como é que se encara um sistema? Voltando a falar em Morin, existe uma forma ainda mecanicista, que a gente pode dizer que é uma forma atualizada no mecanicismo, que encara que um sistema é uma coleção de mecanismos que se regulam, extremamente dinâmicos, mas não deixam de ser mecanismos. Então, nesse caso, Morin critica essa forma de abordar sistemas porque, segundo ele, é uma forma mutiladora de estudar sistemas. É uma forma que é reducionista, não é só que é reducionista, perdão, é que é mutiladora, que não diz qual é o que é de fato um sistema. Só diz como funcionam certas partes do sistema, mas não consegue chegar à explicação do todo desse sistema, quando é essa abordagem por mecanismo. E nessa abordagem de mecanismo que nós temos o quê? Essas relações de causa e efeito, esse passo a passo. Quando vocês veem metabolismo e veem o que é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, glicólise, e vem reação por reação, ali vocês estão tendo um recorte de quê? De uma reação que transforma a glicose em glicose fosfato, depois em frutose 6-fosfato,
passo a passo. Mas não é exatamente o que acontece dentro da célula. Então essa ênfase nesse passo a passo, que é muito comum em bioquímica, em biologia molecular, é apenas um recorte, tá? Também não pode considerar aquilo, mas é uma abordagem que é necessária, sim, para o entendimento. A questão da unidade da ciência. De fato, a ciência tem uma unidade porque todas as propostas reducionistas requerem esse pressuposto, que a ciência tenha uma unidade, certo? Então, o William Wissart fala em tipos de reducionismo quanto à unidade da ciência. Ou seria uma unidade por conta de relação entre estruturas lógicas, por exemplo, a redução da teoria especial da relatividade à mecânica clássica, que é o que acontece tá meu mouse aqui. É o que acontece a teoria da relatividade, a teoria especial da relatividade, né? Ela refutou a mecânica clássica de Newton. Mas, dentro das condições, de certas condições especiais, como a velocidade muito abaixo da velocidade da luz, etc., ou seja, no nosso nível, a mecânica clássica é perfeitamente aplicável. Ela não é mais aceita em termos de fundamentos da natureza, na questão de leis fundamentais da natureza, mas é algo que ainda se usa, que tem aplicabilidade. Então, isso é uma forma de reduzir a nível de estruturas lógicas. E outra coisa também é a identidade e localização de mecanismos causais. O que eu falei, sim, esqueci de dizer que a relação entre a genética mendeliana é molecular. Então ele fala que existe um papel regulador, porque as duas se complementam a partir de estruturas lógicas. Certo? A genética mendeliana, quando você estuda a genética mendeliana, você não estuda num nível de genética molecular. Não há necessidade. Mas existem relações entre as duas a partir das estruturas lógicas formadas na genética, dos conceitos da genética. E outra coisa é identidade e localização de mecanismos causais. Quais são os mecanismos de causa e efeito que existem naquele fenômeno que está sendo estudado, naquele sistema. É outra coisa, né, que o reducionismo gera um problema para explicações dessas relações parte e o todo. Até que ponto você, ao explicar o funcionamento de todas as partes de um sistema, você realmente consegue encaixá-lo no todo, no funcionamento todo. Isso que a gente falou adiante, né? Como exemplo que ele dá, é a questão da representação e redução como mecanismo de relação organizacional, de como o sistema se organiza e quais são esses mecanismos da sua organização. É uma pergunta básica de Morin, né? É que, no final das contas, o que é organização? Certo? O exemplo que dá os diferentes modelos da teoria cromossômica da herança, né? Que permite capacidade de predição em diferentes níveis na genética. E, segundo ele, a ciência não é um todo unificável a partir da possibilidade de reduzir todo
o processo a um nível fundamental. Essa é uma conclusão que ele chega aqui, que não é possível unificar em termos de leis fundamentais. No final das contas, é muito problemático mesmo. Nunca se conseguiu chegar a um lugar de consenso usando a tese metafísica do reducionismo. Tá? Ver, né, a citação lá do autor é de Craven, né, que explicando o cérebro, o mecanismo e a unidade de mosaico da neurociência. E ele fala que todas essas abordagens são compatíveis com a irredutibilidade do todo em relação às partes, por questões epistemológicas e não metafísicas. Um exemplo são níveis hierárquicos da organização da vida. Certo? Níveis hierárquicos da organização da vida. No final das contas, átomos formam moléculas específicas dos seres vivos, que o número não é tão grande no final das contas comparado com as moléculas possíveis na natureza, nem o número de átomos, também, continuando que os átomos encontrados nos sistemas vivos são mais ou menos 27 dos 92 naturais. Átomos que formam moléculas que têm também uma limitação, que por sua vez se combinam formando macromoléculas, aí a possibilidade de combinação aí que é muito grande. Dos 20 aminoácidos proteicos, a quantidade de proteínas que podem ser formadas na ordem dos bilhões ou mais. Macromoléculas se montam em estruturas supramoleculares, que por sua vez formam organelas celulares, que formam as células e depois tecidos. Os sistemas dentro do corpo, um sistema nervoso, sistema digestório, com suas funções, organizando um corpo como um todo e um corpo fazendo parte de uma espécie que está dentro de um nicho ecológico. Este, por sua vez, há uma organização da vida no nível ambiental. Então, existem níveis dessa organização. Você, no final das contas, não é que não precisa, eu acho que a gente não precisa, é que não é nem possível a gente explicar fenômenos ecológicos a partir dos fenômenos atômicos. Há níveis também dessa explicação. Isso é questão epistemológica. Porque a seguir eu vou colocar um vídeo sobre a ATP sintase, mostrando o funcionamento dela. Como uma ilustração, explico depois.
ATP synthase is a molecular machine that works like a turbine to convert the energy stored in a proton gradient into chemical energy stored in the bond energy of ATP. The flow of protons down their electrochemical gradient drives a rotor that lies in the membrane. It is thought that protons flow through an entry open to one side of the membrane and bind to rotor subunits. Only protonated subunits can then rotate into the membrane, away from the static channel assembly. Once the protonated subunits have completed an almost full circle and have returned to the static subunits, an exit channel allows them to leave to the other side of the membrane. In this way, the energy stored in the proton gradient is converted into mechanical rotational energy. The rotational energy is transmitted via a shaft attached to the rotor that penetrates deep into the center of the characteristic lollipop head, the F1 ATPase, which catalyzes the formation of ATP. The F1 ATPase portion of ATP synthase has been crystallized. Its molecular structure shows that the position of the central shaft influences the conformation and arrangement of the surrounding subunits. It is these changes that drive the synthesis of ATP from ADP. In this animated model, different conformational states are lined up as a temporal sequence as they would occur during rotation of the central shaft. Like any enzyme, ATP synthase can work in either direction. If the concentration of ATP is high and the proton gradient low, ATP synthase will run in reverse, hydrolyzing ATP as it pumps protons across the membrane. To show the rotation of the central shaft, a short fluorescent actin filament was experimentally attached to it. Single filaments attached to single F1 ATPases can be visualized in the microscope. When ATP is added, the filament starts spinning, directly demonstrating the mechanical properties of this remarkable molecular machine. Vídeo que vocês acabaram de ver, certo? Ele nos apresenta a ATP sintase como um motor molecular. Sem entrar aqui nos detalhes, mas o que temos ali é um recorte. A ATP sintase é um motor ou o funcionamento dela pode ser interpretado e visto como se fosse um motor. São duas questões diferentes, certo? E a célula é um motor, que aquilo é um pedacinho muito pequeno do funcionamento de uma organela específica, que é a mitocôndria. Então, a célula em si é um motor, e de qualquer maneira, a ATP sintase é uma estrutura molecular que transforma, converte formas de energia entre si, que transforma energia protoiônica em cinética, essa por sua vez em mudança, conformação da própria proteína, e esta em ligação química. E a ligação química do ATP tem um potencial, uma química
energia potencial química que vai ser usada pela célula para as transformações necessárias. Sim. Então, continuando, né, a gente tem aqui a questão da representação. De qualquer maneira, qualquer redução requer uma representação. E, no final das contas, o que é uma representação? Certo? A gente já falou sobre modelos. Toda representação requer delimitações e convenções. Tem o seu lado, de fato, convencional. Quando a gente representa um sistema ou caracteriza um sistema, só o fato de delimitar, certo? Você já está restringindo o que é o sistema ou aquela célula específica ou aquele indivíduo daquela espécie. Há uma delimitação e requer convenções também do que representar. Então, a organização espacial de uma célula não é instantânea, é espacial e temporal, que há uma interação contínua entre as partes e os processos, certo? Um exemplo disso, uma outra forma também de exemplificar, a gente vai falar em epigenética mais adiante do papel dela dentro da biologia atual, certo? Mas de como é que processos que afetam o todo podem influenciar a nível molecular, certo? Vamos dando continuidade, né? É que o autor coloca assim num tópico dele, que é direção a uma caracterização do reducionismo como laboratório de engenharia social da ciência. Certo? O que ele quer dizer com isso? É que agora está inserindo os programas científicos de pesquisa, a prática científica no âmbito mais social. Certo? Em que, dentro do âmbito que há uma restrição gerada pelos próprios programas de pesquisa que favorecem essas abordagens reducionistas, certo? Um exemplo que eu vou dar para vocês também é o conceito de unidade de evolução. Isso nós vamos falar depois, com calma, certo? Fica assunto para a aula sobre evolução, as teorias da evolução no século XX, tá? Um livro de Leontin Levins, está na nossa referência, o biólogo dialético, ele faz justamente uma crítica, um livro de 1985, e que é um livro que teve bastante impacto no que diz respeito a levantar essa discussão, em que ele critica o reducionismo mecanicista implícito nas práticas científicas próprias da biologia molecular. Que as práticas, por serem mecanísticas, de passo a passo, tendem a considerar que só essa abordagem é válida para a biologia molecular. E isso e esquece que isso é só uma abordagem entre tantas outras possíveis, certo? A crítica é principalmente nesse aspecto, nesse ponto.
teoria de sistemas em desenvolvimento. Certo que existem aplicações em biologia, que o problema não é rejeitar o reducionismo, e sim reconhecer seus limites. Então, qual é a proposta final dele? É que o reducionismo como estrutura de estratégia, não é nem como estratégia metodológica, mas sim como estruturas de estratégias mais ou menos provisórias, que isso depende do contexto histórico, depende do contexto de diversos fatores, que são necessárias para entender a complexidade da ciência. A própria complexidade não seria possível de entender se não tiver, digamos assim, a aceitação do reducionismo nesse ponto. A gente não pode extrapolar para o todo se não observar quais são essas estruturas de estratégias. O estruturalismo será objeto de outra aula, tá? No caso, a proposta dele não é estruturalista, não vamos fazer a confusão com isso, que o estruturalismo considera que um sistema pode ser reduzido às regras de funcionamento desse sistema, que são as estruturas. Certo? Isso já é assunto para outra aula, mas ele fala como que o reducionismo é um conjunto dessas estruturas de estratégias metodológicas, certo? Agora, vamos deixar um bocado de coisa para as aulas seguintes, né? Por hoje está bom, está de bom tamanho, por enquanto. Fica muita coisa para vocês pensarem e tirarem dúvidas depois comigo, tá? Nossa bibliografia. Nossos créditos. Sai um pouquinho da câmera, diferente da webcam. Eu não falei até agora, mas esse tipo de captura que eu uso, eu não me vejo. Eu só vejo os slides, o PowerPoint. Eu não me vejo, mas o programa lá, o OBS Studio, fica captando também a imagem e sobrepondo a imagem da webcam que eu configurei para estar naquele local ali. Então, obrigado, né, a todos e a todas, e até a próxima aula.